Eu sempre falei que periodontia foi uma coisa meio difícil, porque algumas pessoas se davam bem, mas eu já segui toda a cartilha da periodontia e as coisas não funcionavam, e por conta disso já fiquei muito chateada. Então, hoje, eu ensino uma periodontia que dá certo e uma periodontia para todo mundo acabar fazendo. Eu vou dizer para vocês que eu falo de uma periodontia valorizada, porque valorizado é aquilo que o paciente reconhece como bom, ele aceita pagar um pouco mais por um serviço muito bom. Isso é valorizado. Mesmo que não seja o mais barato do mundo, ou mesmo que seja de um valor elevado, se ele vale a pena, tá tudo certo. Eu estou falando, quando eu falo sobre alavancar o faturamento, sobre um aumento repentino, tá? Brusco, repentino, imediato, mesmo que você não seja especialista, isso é possível. E eu selecionei aqui as melhores dicas. São 8 dicas. Então, presta atenção. O que a gente consegue fazer para aumentar o faturamento na periodontia, para alavancar o seu faturamento na periodontia? Item 1, a primeira coisa que você tem que aprender a fazer. Você precisa tratar de gengivites. Gengivite é uma coisa muito deixada de lado, as pessoas não tratam. O que é gengivite tecnicamente? Gengivite tecnicamente é sangramento à sondagem. Fica sem tratar. Por exemplo, se você não sonda, você não vai diagnosticar gengivite. Tem que fazer uma sondagem. Aí, a minha dica número 1, tá? Ah, mas o paciente não enxerga. Enxerga se você mostrar. O que eu faço? Sondo. Sondei, sangrei. Sangrou? Pega o celular, tira uma foto, mostra a foto para o paciente de sangramento à sondagem. Ai, professora, mas você usa espelho? Eu já usei muito espelho bucal, muito. O espelho, ele é bom porque mostra na boca mesmo. O que é menos bom é porque, às vezes, o espelho fica pequenininho. E a foto do celular, você tem a possibilidade de ampliar, ele dá um impacto grande. Sangramento à sondagem, vem, passa a sonda, sangrou, mostra. Isso não é normal. Porque senão o paciente fala assim, não sangra a minha gengiva, não tem nada disso, não. Aí acabou, você não falou que tem? Câmera intraoral é outra coisa muito boa, mas você tem que ter, e você tem que ter um pouco de prática. Eu gosto um pouco menos, porque na câmera intraoral ela é boa de mostrar, mas ela não é tão boa de sentar na cadeira, do jeito que eu gosto, né? Olho no olho com o paciente, e eu mostro para o paciente o que é que tem na foto. Mostro a foto, ou mostro na tela do computador, ou mostro no celular, e acabo falando. O que é que você tem que fazer? Trate gengivite se você quer alavancar o faturamento. Por quê? Gengivites podem virar periodontites. Toda gengivite vira periodontite? Não, mas toda periodontite um dia foi gengivite. Toda gengivite é uma inflamação gengival que ela vai levar ao aumento de citocinas inflamatórias do corpo todo. Você vai ter citocinas inflamatórias circulando, o sangue que passa na boca passa no coração. Se você não quiser ter placas de ateroma e risco de AVC ou infarto do miocárdio, ou não quiser ter problemas, é só não ter citocinas inflamatórias. Uma das formas de não ter é não ter inflamação no corpo. E gengiva vira inflamação. Eu digo que gengivite é uma coisa super negligenciada. Todos os dentistas periodiária que entram no programa e eles falam assim, professora, no primeiro mês eu dupliquei meu faturamento, no segundo mês eu tripliquei meu faturamento, são os dentistas que começaram a identificar coisas que não viam. Uma delas é a gengivite. Como é que você trata uma gengivite? O jeito errado. Jeito errado de tratar uma gengivite é prescrever uma clorexidina. A clorexidina é uma alternativa de tratamento possível, viável, correta, mas ela não educa o paciente, ela não muda e ela vai diminuir o sangramento enquanto estiver na vigência da clorexidina e depois vai passar. Qual é a validade disso? Nada. Qual é o valor que você, profissional, teve? Nenhum, porque você prescreveu um remedinho que ele podia ir lá na farmácia comprar esse bochecho. É só isso que é o tratamento, professora? Doutora? Então, não gera valor. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma consulta extraordinária, você vai explicar para o paciente o que é a gengivite, você vai mostrar como você vai tratar, você vai fazer uma profilaxia apaixonante, você vai tornar o tratamento periodontal desejável.
Como é que torna desejável o tratamento periodontal? Vai fazer isso de uma forma gostosa, confortável, valiosa, que o paciente goste, que o paciente queira retornar. Como isso? Usando produtos com cheiro bom, com gosto bom, deixando o dente lisinho, com uma sensação boa, explicando muito bem o que é isso. Mas precisa explicar para o paciente que gengivites precisam ser tratadas, senão não resolve. Você precisa ter um processo de venda e tem que aprender a vender. Tem que vender tratamento, tem que vender saúde. Para que o paciente tenha saúde periodontal, e nessa saúde gengival periodontal, ele vai ficar super bem. Não vai ter gengivite, não vai ter periodontite, não vai ter cárie, porque não vai ter placa também, vai ter tudo bem cuidado. É isso, gente. Gengivite não pode passar sem tratamento. Se você olhou e você mesmo, dentista, tá achando que sangrar gengiva é normal, não é normal. E você tá deixando de oferecer para o paciente uma coisa boa. Enfim, item 1. Item 2, segunda coisa que você pode usar para alavancar o seu faturamento é tratar periodontites. Se você não sabe tratar periodontites, aprende a tratar porque eu ensino. A primeira coisa que você precisa fazer é fazer uma sondagem. Mas eu preciso dizer por que você precisa aprender a tratar periodontite. Se você aprende a tratar uma periodontite, o paciente que teve história de doença periodontal, que um dia teve doença periodontal, ele precisa de manutenção para o resto da vida dele. E este paciente, ele vai precisar de alguém para cuidados. E este profissional vai ser você. Todo mundo precisa de manutenção preventiva, mas ninguém precisa mais do que um paciente periodontal que teve história de doença periodontal. Então, assim, você precisa identificar. Como é que identifica a periodontite? Sondando. Como é que você identifica a gengivite, que é o que eu falei ontem, né? Sondando. Se você não sonda, você não identifica. Periodontite tem que fazer a sondagem, tem que fazer um periograma, tem que identificar profundidades de bolsa, mas você vai tratar. E eu estou dizendo que o tratamento é fácil e amanhã de manhã eu vou estar ensinando como é que faz esse tratamento. Pronto, já ficou mais fácil. Por quê? Se você aprende a tratar periodontites, você vai fazer o tratamento e você vai fazer a manutenção. Quem aprende a fazer o tratamento periodontal vai ter uma alavancagem repentina, porque pouca gente sabe fazer isso. Tem os periodontistas que fazem isso também, mas eu preciso dizer que na clínica geral, naquele batidão de todo dia, passa todo dia, se você deixa de sondar, você está deixando de identificar muita coisa. Por quê? O que os dentistas periodiária falam o tempo todo é que eles repentinamente aumentam, alavancam o faturamento do consultório pelo simples fato de fazerem uma sondagem, identificarem coisas que você não identificaria. Bolsa periodontal, sangramento à sondagem, como gengivite, passam a identificar isso e passam a aumentar esse faturamento. Isso muda a vida da pessoa. E aí é o seguinte, item 3, terceira dica para você alavancar o faturamento. Identifique os indivíduos suscetíveis. Indivíduos suscetíveis são aqueles indivíduos que têm suscetibilidade à doença periodontal, aqueles que têm tendência à doença periodontal. Quem são aqueles que têm tendência? São aqueles que, em geral, quem tem risco de doença periodontal tem pouco risco de cárie. Tem uma história de cárie pouca na boca. Claro, se a pessoa consome muita sacarose, vai ter história de cárie. Mas, geralmente, quem é suscetível tem pouca cárie. Ou o paciente fala assim, o meu dente é são, nunca teve furo, mas o meu dente ficou mole e caiu. Essa é a história da doença periodontal. Porque a microbiota periodontopatogênica, ela é antagonista à microbiota cariogênica. Ou a pessoa vai ter microbiota periodontopatogênica predominantemente por questões genéticas, ou a pessoa vai ter microbiota cariogênica por questões genéticas também. Existem fatores ambientais, como o consumo de açúcar. Mas, se você olhou uma boca, tem pouca história de cárie, tem cálculo. E se você pega e colocou uma sonda e sangrou, ou teve cálculo, é suscetível. E você vai estar fazendo o maior bem do mundo se você dizer para o paciente que, paciente, eu tenho uma bola de cristal e eu sei identificar que você tem chance, que você tem risco, que você tem possibilidade, suscetibilidade à periodontite.
Mas é como se eu fizesse um exame genético onde você tivesse tendência para ter doença periodontal. Mas eu tô vendo. Por quê? Pela microbiota, pela pobre história de cárie, pela história de cálculo, gengivite, sangramento, alguma coisa assim. Sempre sangramento? Não, não é sempre, sabe por quê? Porque a doença periodontal, ela não é progressiva. Se você já ouviu isso, isso é do passado. O modelo atual de doença periodontal é um modelo episódico. O que é um modelo episódico? Eu falo assim para o paciente, paciente, não é verdade que a sua inflamação na gengiva, ela assim, ela aparece e ela desaparece. Ela aparece, ele desaparece. Ele olha para mim assim, é mesmo, como assim, nossa, a senhora tem uma bola de cristal? Não, eu tenho conhecimento mesmo, não é bola de cristal. Mas você fala isso para o paciente fala, é mesmo. A doença periodontal, ela é episódica. Às vezes, naquele dia, não teve sangramento à sondagem. E aí? Então, não é gengivite, não é periodontite? Mas se você está vendo história de sangramento, história de gengiva gordinha, que ela fica mais gordinha, mais magrinha, ela inflama e desinflama, é suscetível. O que você tem que pegar para esse indivíduo? Você vai fazer o maior bem do mundo, como quem pegasse um diabético e falasse assim, você tem tendência ao diabetes, assim como pega uma criança de uma família de diabéticos e fala assim, vamos cuidar desde já? E a gente vai pegar esse indivíduo e vai falar assim, vamos cuidar desde já, porque você tem tendência. E com tudo que eu vou explicar na semana que vem, no evento da semana que vem, vocês vão conseguir entender que a gente está explicando para o paciente conseguir entender e é para o bem dele. A gente valoriza o paciente, a saúde dele. E eu vou te cuidar, porque você tem tendência. Se você tivesse tendência de cárie, eu ia fazer fluoroterapia. Mas como você tem tendência à doença periodontal, eu vou fazer manutenção preventiva periodontal. Tem que pegar os suscetíveis e identificar. Epidemiologicamente, mais ou menos 80% das pessoas têm uma doença periodontal de leve a moderada. 80%. Quem vai tratar esses 80%? É vocês. 20% vão ter uma doença periodontal mais severa. Mas não é a maioria. Só que como a maioria está com esse pouco de doença periodontal, ela está pouco diagnosticada. Mas as pessoas estão vivendo mais e é a grande bola da vez a gente conseguir pegar esses pacientes e cuidar. Outra coisa que estão me dizendo também é que na pandemia as pessoas às vezes não estão tão afim de fazer grandes reabilitações, mas elas aceitam fazer manutenção preventiva, cuidado, prevenção. As pessoas já têm isso claro que precisam cuidar, mas às vezes para fazer grandes coisas talvez as pessoas não queiram. Nem todo mundo vai querer iniciar um longo tratamento ortodôntico ou um longo tratamento protético. Por isso você tem que fazer uma periodontia. Por isso você tem que aprender a fazer essas coisas que alavancam o faturamento do seu consultório. E nem que se não for por faturamento, você precisa fazer isso para o bem do paciente, para que ele fique bem. Enfim, e tem 4. 4, cuide dos pacientes sistemicamente comprometidos. Por exemplo, diabéticos, tabagistas, problema cardiovascular, hipertensão, cardiopatia, risco de infarto do miocárdio, ou dislipidemia, ou síndrome metabólica, ou algum problema sistêmico. Identifique e cuide deles. E vou contar uma história para vocês, tá? A história é que hoje de manhã me chegou 2 exames, chegou uma glicemia em jejum de um paciente e um laudo do paciente, do cardiologista. E foi a Buco que solicitou esses exames, mas como ela ia viajar e o paciente ia folgar nesses próximos dias, perguntaram se eu poderia fazer a cirurgia. E ele estava com uma hemoglobina glicada, uma glicemia em jejum 100.5.5. 105 de jejum. O limite é 99. E aí, pode operar ou não pode? Ele tinha 2 sisos para extrair antes de começar a orto. Ele tinha uma hipertensão de 140%. E aí, pode ou não pode? O médico liberou. E esse paciente é um paciente periodontal meu, começou a fazer o tratamento comigo e depois ele segue em manutenção com a equipe. E, enfim,
A pergunta que a gente faz assim, pode, não pode, pode, não pode. Agora eu vou responder o que todos os médicos que estão aqui comigo, que acompanham aqui no Peridiária, principalmente o Dr. Marquezine, que ele acaba falando. Olha, no exame está 105, mas você não sabe como é que está ao longo da semana. E isso pode estar oscilando. E não é que isso esteja bom. Isso já está causando alteração sistêmica do ponto de vista inflamatório. Para fazer a extração dos dentes, a gente vai fazer antibiótico-terapia, a gente vai fazer acupuntura, que é o que eu falo para tranquilizar o paciente, está tudo certo, não é problema, e o médico já liberou para a exodontia. O problema é que se ele é paciente periodontal e ele está com essa glicemia assim limítrofe, esse paciente está com a hipertensão limítrofe, ele vai ser sempre um paciente de risco de ter problema periodontal de novo. O que eu preciso saber? Eu preciso cuidar desse paciente periodontalmente. Só que, se você começa a cuidar dos pacientes que têm problema sistêmico, talvez você se frustre, porque você trata e nunca vai estar muito bom. E começa a ter a reputação manchada, porque você não sabe tratar direito. E é por isso que o paciente diabético, hipertenso, diabético leve, pré-diabético, hipertenso leve, nunca melhora? Não. Por isso, dentro do Peridiária, tudo que eu falo aqui, a gente fala muito sobre uma abordagem sistêmica, sobre cuidar do paciente, sobre orientar sobre medidas de saúde geral, sobre estilo de vida. Ou a gente conversa sobre isso, ou esse paciente de diabetes limítrofe vai estar sempre com a gengiva mais ou menos. Por isso, cuida do paciente sistemicamente comprometido. Sempre a gente precisa ter orientações de saúde geral, senão nunca vai estar melhor. Nunca, nunca. A pessoa precisa ter um estilo de vida mais adequado. Estilo de vida significa pré-diabético hipertenso, paciente, você precisa fazer atividade física. Está fazendo? Abre um diálogo. Paciente, você é diabético hipertenso, está fazendo atividade física? Ah, não estou. Ah, mas é importante, dá para fazer? Pausa, deixa ele responder. Não fica só no monólogo dando bronca para ele. Tem algum lugar que você possa fazer uma caminhada? Por que caminhada? Porque a gente vai conseguir diminuir essa glicemia, porque ele vai ter um batimento melhor do cardíaco, e isso vai garantir a flexibilidade das artérias. Se ele tiver menos estresse oxidativo, ele vai ter menor alteração endotelial, que o endotélio também está responsável pela flexibilidade que causa hipertensão. Se ele tiver sobrepeso, será que não dá para a gente conseguir melhorar um pouquinho isso, diminuir a gordura corporal? Faz parte da odontologia? Não faz parte da odontologia, mas faz parte de ser um profissional da saúde. Esse paciente vai estar melhor. Paciente tabagista. Tabagista vai ter lesão de furca. Olha só o que sempre acontece, tá? Tabagista, lesão de furca. O que eu identifiquei? Ansioso. O que eu identifiquei? Bruxômano. Estressado. Toma 1 litro de café por dia. Faz atividade física? Nem pensar, não dá tempo. Sou empresário, tem funcionário, tem dor de cabeça. Doutor, é maior estresse. Maior estresse, fuma, toma café, não dá tempo de fazer atividade física. Sabe o que eu falo para o paciente assim? E aí? E se acontecer um negócio com você? Quem vai cuidar da empresa? Quem vai cuidar da família? Ou você cuida de você, ou você vai morrer, infartar ou ficar banguela. Porque o seu dente que está sendo perdido, ele não está sendo perdido porque ele tem uma lesão de furca. A lesão de furca foi causada por um bruxismo num indivíduo suscetível à doença periodontal, com tabagismo intenso, com ansioso, bruxono, sem proteção e que não cuida da sua saúde geral. Aí, como toma cafezinho todo dia, facinho para ter cárie também. Entendeu a conversa? Esse sistêmico que a gente fala? Isso é o jeito peridiário da gente abordar o paciente. Claro que eu falo com todo amorzinho, tá? Bem queridinha com o paciente. Muito humanamente para com o paciente. Pensa se o paciente entende. E aí, um dia, veio esse empresário e veio a esposa de companhia, porque ela estava preocupada com o marido. E aí falei tudo isso sobre saúde geral. E ela, regalando o olho, ela falou assim, é isso mesmo, tem que parar de fumar. Tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que fazer atividade física, tem que diminuir o estresse. Ó, tá facinho para ter um AVC, para ter um infarto, tá sobrepeso. E acaba tendo doença periodontal. O que é mais importante? Eu conversar sobre o sistêmico. Cuido do sistêmico, oriento melhoria da qualidade de vida. Outra coisa, dentistas,
desafio para vocês é que cada um de nós sejamos exemplo de qualidade de vida, tá? De estilo de vida saudável. Se você está sobrepeso, se você está com qualidade de vida, com a qualidade de vida ruim, como é que você vai falar para o seu paciente se você mesmo não tem? E alguém da audiência até falou que depois que começou a seguir o Peridiária, emagreceu, começou a ter uma atividade física regular, cuidou da alimentação e que está com uma vida muito melhor. Tá? Converse com gente que tem fibromialgia, que tem depressão, tem que fazer uma atividade física regular para poder liberar endorfina, para você continuar bem. Se você tem depressão, não é um antidepressivo que vai te curar. Você tem que estar bem para você ter amor para dar para o seu paciente. Como é que você quer ter uma agenda cheia se você acaba não cuidando do seu paciente? Cuida dele, mas primeiro cuida de você. Vou contar outra história, tá? Hoje eu atendi uma pessoa, essa pessoa ela vem regularmente no meu consultório, hoje foi a 4ª sessão, e ela tem um problema neurológico, não sei o que aconteceu, mas teve uma deposição de alguma coisa no cérebro e ela está com um problema degenerativo. Uma pessoa que faz muito movimento involuntário, uma pessoa que a companheira dela dá 10 gotas de Rivotril para ela ter menos discineusia para conseguir fazer. Há 15 anos começou isso e há 15 anos ela foi num dentista e o dentista mandou segurar a cabeça e ela ficou muito traumatizada, ela falou, nunca mais quero ir para o dentista. Com todo o carinho, todo o cuidado, como dentista peridiária, como tudo isso da filosofia peridiária, e ela, como ela tem pouca coordenação, ela afoga com a água, a gente usa pouco ultrassom, usa muito sugador, com muito carinho, muita atenção, faço acupuntura, faço laser terapia e lib, a pessoa ficou tranquila, muito cuidado, muito carinho com o paciente para que não sinta dor, evidenciador de placa para a gente conseguir enxergar tudo, tratamento, muita sensibilidade, aí a gente usa borrachinha para polimento para não ter sensibilidade, muito polimento coronário para a gente conseguir facilitar a higiene doméstica dessa paciente. Eu e a auxiliar ficamos de ponta cabeça para atender essa paciente, porque se deitar ela afoga, mas a gente vai tratar com todo carinho, todo amor e todo envolvimento. E hoje quem estava me auxiliando era uma estagiária. Como tem um curso de odontologia aqui na minha cidade, essa menina pediu para se podia estagiar e antes dela entrar ela falou assim, se prepara para dar bastante amor e carinho que a gente vai atender essa paciente. Então vem essa paciente, ela fala mal, ela vem com a companheira, ela vem mancando, vem com a paciente e a gente acolhe, a gente atende, a gente se vira de ponta cabeça para conseguir cuidar, tá tudo bem? Tá tudo bem. Cuida com muito amor, muito carinho. De onde é que vem essa fonte de amor? Tem que vir de algum lugar. Só que é o seguinte, se você está praticando uma odontologia desvalorizada, onde você recebe pouco para muito trabalho e a sua qualidade de vida está ruim, é difícil nós, dentistas, fazermos um trabalho bom. Então, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se valorizar. Porque se a gente valoriza, a gente vai ter tempo da gente cuidar da nossa qualidade de vida. Como é que um dentista vai ter tempo de fazer uma caminhada, uma academia, um pilates para a gente alongar? A gente vai envelhecer, a gente perde mobilidade articular normal, e tem que fazer um exercício de alongamento para não perder essa mobilidade, tem que fazer exercício de força para não perder músculo, para a gente também conseguir fazer esse corpinho poder atender os nossos pacientes por muito tempo. Então, a gente tem que ser exemplo para cuidado sistêmico e a gente tem que conseguir ter conhecimento, afinal nós somos profissionais de saúde, para conseguir orientar os pacientes. Tantos pacientes não sabem nada, né? Tão ignorantes em relação à saúde geral. Por que não você, dentista, saber um pouco mais de saúde geral para você e aquilo que você já colocou de estilo de vida, qualidade de vida para você, você também ensinar os pacientes. Sempre vai ter uma novidade. E diabetes galopante no planeta, doença cardiovascular galopante no planeta. O que tem que fazer? Comer direito, comer menos besteira, fazer atividade física, ter uma noite de sono adequada, que ela é altamente recompositora, a melatonina é um hormônio altamente regenerador, se não dorme direito não tem melatonina, não durmo direito, mas não também, bom, é o seguinte, hoje também atende uma paciente que ela é depressiva, ela toma um ansiolítico e toma um remédio para dormir.
Bom, o ansiolítico porque não tem serotonina. 2 moléculas de serotonina vira melatonina. Pode ver, quem que é deprimido, ansioso, também não consegue dormir. Aí é o seguinte, o que tem que fazer? Vai produzir serotonina, vai ter uma imunidade intestinal adequada para produzir serotonina, vai fazer atividade física para também conseguir dormir, para ver se diminui o remédio para dormir. Porque assim a gente consegue resolver as coisas. Por quê? Isso daqui é um estilo de vida que vai ser não medicamentoso. Por quê? A periodontia, se a gente começar a tratar toda a periodontia com remédio, não tem que chegue amoxicilina, metronidazol e clorexidina. Isso resolve só na hora, mas não resolve em longo prazo. Longo prazo é higiene doméstica, manutenção preventiva com dentista que entenda disso. Com dentista vocês, né, que estão me escutando isso, tira um print da tela, salva, compartilha, olha, vocês que estão vendo aqui, que me aguentaram assistir até agora, estão sabendo, isso muda a vida do paciente. Seguindo, tá? Depois dos pacientes sistemicamente acometidos, o item 5 dos 8 que eu tenho é o seguinte: ofereça manutenção dos tratamentos odontológicos anteriores. Então, é o seguinte, o paciente não tem cárie, não tem cálculo, mas o paciente tem tratamento odontológico na boca? Tem resina composta? Como é que estão essas resinas compostas? Fazer repolimento de restaurações estéticas é parte da periodontia, porque a gente precisa de lisura superficial. O meu ex-sócio, que é o professor Felipe Vilaverde, ele chamava todos os pacientes para repolimento e manutenção de resinas compostas. Cobrava bem para a manutenção dessas resinas, repolimento, acabamento, repolimento, levantamento do brilho, aquilo ali durava muito tempo, manutenção. Quanto a gente está fazendo de restauração em resina composta e está deixando o paciente entender que isso daqui é para o resto da vida? Não é para o resto da vida. Mas é o seguinte, o carro vai para manutenção, troca óleo, troca pastilha, troca não sei o quê, o dente vai durar bonito para sempre, no lugar quente, úmido, toma café, toma chá, toma sorvete, come cri-cri, come amendoim, come pipoca, tudo, e depois quer que fique tudo bem. A gente tem que conseguir manter isso bem. Então, que tal a gente chegar e falar assim, paciente, vamos fazer uma manutenção das restaurações? E as próteses, como é que estão as próteses? Elas estão boas? Estão ok? Precisa orientar alguma coisa, usar escova interdental? E antes eu pensava assim, prótese não é para mim. Até que começaram a aparecer as PPRs, e as PPRs com báscula começaram a me incomodar. Agora assim, olhei a PPR, aí o paciente vem, senta e tira a prótese. Não, põe a prótese na boca, quero te ver com a prótese. Olhou a prótese, faz uma gangorrinha. É só porque eu não faço reembase a frio. Não faço reembase, mas a minha vizinha do consultório faz. Mas eu vou dar a dica da minha protesista de reembase, tá? Conversando com os professores da prótese, uma prótese parcial removível, ela precisaria de um reembase semestral. Semestral por quê? Porque não pode ter báscula. Vai emagrecer um pouquinho, vai ter alguma coisinha. Aí eu aprendi da minha protesista é o seguinte, um reembase a frio é o seguinte, você vai pegar a resina acrílica, vai asperizar um pouquinho a cela, vai fazer resina acrílica, quando estiver assim num começo de fase borrachoide, bem fluido, vem e coloca no paciente. Aí coloca a frio, a resina acrílica, pega um copo de água gelada para o paciente, falo para o paciente ficar com água gelada na boca, para não queimar. E aí, de tempo em tempo, ele cospe, você dá uma movimentadinha para não ficar retentivo, pode tirar, pode cortar o excesso com uma tesourinha, coloca água gelada na boca, ele fica segurando com o copinho e vai, movimenta um pouquinho até ele tomar presa. Depois que toma presa, faz um super polimento com maxicute e borrachinhas e depois feltro de polimento. Isso é um reembase a frio, fácil, rápido, barato e pode estar incluído dentro da manutenção preventiva. Por quê? Se não faz isso, se a prótese começa a fazer báscula, está extraindo o seu dente. Não pode. Mas polimento de laboratório é muito superior. Sim, é muito superior. Quando tiver assim, com grande distância, pode fazer. Mas aquilo que a gente vai conseguir ter um resultado bom, fácil e de resultado para o paciente, para não extrair o dente, para não ficar movimentando tanto, é isso que tem que fazer. Outra coisa, prótese total, tá? Ou acrescentar resina também, né? Ou acrescentar resina, claro, pode acrescentar. Vou falar o que a minha
minha amiga protesista fala. Ela falou assim: cada coisa no seu lugar. Tá faltando resina porque o paciente é bruxômano e ele gastou toda a resina, às vezes vai ser um acréscimo de resina. Tá faltando espaço na cela porque o paciente teve reabsorção e vai precisar um pouco de resina acrílica, então é ali, cada coisa no seu lugar. Se falta oclusal, acrescenta resina na oclusal. Se falta na cela, acrescenta lá, aonde estiver faltando, desde que isso esteja adequado. Ai, professora, mas o melhor é tirar tudo. Melhor é tirar tudo quando realmente estiver tudo muito ruim. O que a gente está falando é de manutenção de coisas que o paciente pagou. Que tal a gente fazer durar mais? Uma resina composta, uma prótese parcial removível. Agora eu vou dar uma dica sobre prótese total, tá? Eu sei que eu falo de pério, mas eu vou falar muito porque, como microbiologista, eu estudei muito isso. Inclusive, eu tinha feito um trabalho científico na graduação sobre mucosite em próteses totais. Porque a prótese total, ela tem uma camada de bactérias, e não sei se vocês sabem, mas quem é edentado total tem muito fungo. Aí o que é que o paciente pode fazer para fazer uma higienização, uma desinfecção? Ele pode comprar Corega Tabs, ele pode comprar Kim Oro tem na Oral Box. Você pode comprar Ortoforme da Fórmula e Ação. Agora, vou abrir um parênteses para falar do Ortoforme. O Ortoforme é a base de ácido ortofosfórico. É uma coisa bem incrível. Você aplica, está escrito lá, uso exclusivo para dentista, só para não cair na mão do paciente e o paciente fazer mau uso daquilo, tá? Mas ele pega aquilo ali, aplica em próteses removíveis, prótese total, prótese parcial, plaquinhas de Invisalign, alinhadores estéticos, plaquinhas de bruxismo, contenção ortodôntica, aparelho ortopédico. A orientação é aplicar o gel ortoforme da Fórmula e Ação, deixa 30 segundos e escova. Sai tudo. Por que eles vendem somente para uso para dentista? Exatamente por isso, porque ele é bem forte, mas deixa limpinho, rapidinho. É muito bom. Só que tem que ter o dentista orientando, por isso que eu estou orientando isso para vocês. Porque como ele é um ácido mais forte, mas deixa limpinho. O paciente de pouco recurso financeiro, você vai ensinar a usar água sanitária para próteses totalmente acrílicas, como próteses totais. Isso faz uma super desinfecção de próteses. Quando o paciente tem uma prótese removível com alguma coisa metálica, não pode entrar em contato com o hipoclorito, que ele fica preta a parte metálica, mas você pode usar uma coisa de pH elevado, como bicarbonato. E todos nós dentistas sabemos que não pode misturar ácido com base, né? Por quê? Não vai dar certo. Então, esse negócio de misturar vinagre com bicarbonato não dá certo. Mas, se você tiver um paciente que tem uma grande formação de cálculo, por exemplo, eu tive uma paciente que ela tinha bactéria cromogênica na prótese total. A prótese dela era preta, numa mulher muito cheirosa, limpa e arrumada. Ela falou que eu tenho vergonha dessa prótese. A prótese dela estava pretinha, assim, bem encardida. Para tirar manchas de próteses totais, manchas escuras ou cálculo, todo mundo sabe que existe desmineralização em meio ácido, né? Então, o ácido bom e barato, acessível domesticamente, chama vinagre barato. Falo para o paciente imergir a prótese no vinagre. Qual? De maçã, o vinagre mais barato que tem, é vinagre. Coloca a prótese, deixa lá 10 minutos, passa lá, passa a escova, ele vai esfarelar. E essa mulher que tinha manchas de bactérias cromogênicas na prótese total, ela vai ficar com a prótese total limpinha, branquinha. Então, para remover cálculo, ácido, vinagre. Para desinfecção, base, hipoclorito, que é o melhor desinfetante que tem. O que eu estou falando isso? Tudo isso estou falando assim no item 5. Ofereça manutenção de tratamentos odontológicos anteriores. O paciente fica encantado. É uma sessão de manutenção preventiva onde você vai repolir amálgamas, resinas, orientar o cuidado de próteses. O paciente adora. Item 6. Ofereça manutenção de implantes.
Ai, mas não sou implantodontista? Não tem. Manutenção de implante é para todo mundo e eu vou dizer para você o que você vai fazer. E quem quiser saber um pouco mais sobre manutenção de implante, vai lá no meu canal de YouTube. Eu tenho um monte de vídeo falando de manutenção de implantes. Aí o que você vai fazer? Primeiro, precisa de um raio-x anual no implante para saber se está tudo ok, se não tem perda óssea. Aí você vai orientar o paciente a passar fio dental em X. Aí lá no meu canal de YouTube também eu ensino como passar o fio dental em X. Você precisa dizer que precisa usar escova interdental, que implante não pode sangrar, que você vai usar ou jato de bicarbonato ou glicina no implante, que você precisa saber se está tudo bem. E pacientes que têm protocolo precisam de um desmonte periódico para higiene. Sabe por quê? Porque tá cheio de gente querendo colocar implante, mas não tem quem saiba limpar de toda essa demanda. Se você sabe limpar, você vai começar a divulgar que você sabe limpar implantes, você sabe fazer manutenção de implantes, e a gente dá junto um kit de posts para você colocar nas redes sociais para as pessoas saberem que você faz manutenção de implante. Isso é super oportunidade, porque tá todo mundo achando que a melhor coisa do mundo é colocar implante. Sim, é bom, é interessante, é uma área da odontologia, mas tem uma coisa absolutamente desassistida, que é a manutenção de implante. Todo mundo colocando implante, mas ninguém está sabendo cuidar. A gente vai criar essa necessidade no paciente e a gente vai começar a limpar esses implantes dos pacientes. Portanto, dica número 1, entra no meu YouTube, eu tenho várias coisas falando de cuidado de implante. Você vai aprender a cuidar de implante, vai oferecer cuidar de implante, mas oferece uma radiografia, mamografia anual, exame de próstata anual, raio-x anual do seu implante. Pronto, põe no calendário. Não tem que fazer? Tem que fazer. Desmonte periódico, mesmo em protocolo, com a base em metal. Nosso protocolo não tem a parte inferior da barra. Na verdade, o protocolo inferior, ele vai ser desmontado se necessário mesmo. Agora, por exemplo, assim, se ele tem a parte inferior da barra coberta em metal e o paciente higieniza e aquilo ali está absolutamente sem biofilme e sem inflamação, não tem necessidade de desmonte. Agora, mesmo que seja em metal ou em resina, mas está inflamado, está retentivo, o desmonte pode ser interessante. Então, é assim, não tem regra. Aquilo ali, por exemplo, se a base é em metal, absolutamente higiênica, o paciente está higienizando, talvez não precise desmontar nunca. Só que não é a realidade da maioria. A maioria está em acrílico, a maioria está cheia de placa e cálculo, a maioria está um ninho de bactérias, tá? É isso. Então é assim, a gente começa a falar para o paciente começa a ouvir coisas, o paciente começa a escutar, o paciente começa a se encantar. Kayoko, ela é dentista peridiária, uma super videomaker de odontologia, super recomendo o perfil dela, tá? Bem legal. E ela orienta os pacientes, ela assumiu toda a parte preventiva da clínica, achei maravilhoso. Isso porque é uma pessoa que já sabe fazer várias coisas, mas que conseguiu fidelizar esses pacientes da clínica que estão voltando para a prevenção. Isso é maravilhoso. Enfim, item 7. Manutenção periodontal em pacientes de orto ou pacientes com reabilitações, onde você vai fazer uma parceria com outros profissionais. Tenho ensinado muito isso tem dado super certo. Você vai ensinar a fazer uma parceria. Então, por exemplo, você curte pério, adora tudo isso que eu tô falando no pério diária, mas sente que não tem volume suficiente, você vai entrar em contato com os dentistas, ou um ortodontista, ou um protesista, e você vai conversar e vai fazer uma parceria de forma que os pacientes da ortodontia venham fazer uma manutenção preventiva com você. E o mais legal é por quê? Porque o ortodontista não vai ficar com medo de ter gengivite, cárie, doença periodontal, black space, hiperplasia. O reabilitador vai colocar prótese, coroas, e depois que você teve tudo aquilo ali de trabalho, de repente o paciente volta e fala assim, doutora, tá meio sensível esse dente, sensível com uma bolsa periodontal de 10 milímetros, num paciente suscetível. É muito complicado isso. Para que isso não aconteça, oferece uma parceria,
para com reabilitadores ou ortodontistas. São duas especialidades onde se demanda muito estudo, muito trabalho. Em geral, esses profissionais nem sempre têm, ou não têm tempo, ou não têm muita vontade de fazer prevenção. Tem que fazer uma parceria, tá? Tem ortodontista que está à procura de alguém que possa fazer isso. E às vezes essa procura pode ser você. Eu tenho dentistas peridiária que trabalham num modelo de negócio só de baixa complexidade, faz só prevenção, vive de pério, ponto final. Atendo um paciente muito bem atendido. Tem gente que atende 2 de manhã, 2 da tarde, acabou, é isso que eu preciso. Não faço mais nada, mas acabo atendendo muita gente só da prevenção. Então, olha a oportunidade. E por fim, item 8, atenção. Isso seria assim, mais para quem é mais avançado da periodontia ou para os periodontistas. Para alavancar o seu negócio, ou odontologia ou periodontia, aprende a fazer um parecer periodontal e ofereça esse serviço de parecer periodontal para os ortodontistas. Fala assim para o ortodontista, antes de começar a ortodontia, que tal mandar para fazer um parecer periodontal? Para a gente ver, faixa de gengiva inserida. Para a gente conseguir aumentar a faixa de gengiva inserida quando é pouco antes do procedimento ortodôntico para não ter recessão. Para a gente ver como é que está esse periodonto, se não tem doença periodontal, para não ter problema enquanto faz orto. Ou a gente coloca no parecer que precisa de uma manutenção preventiva, a gente fala com toda a propriedade para o paciente escuta e ele não está ouvindo só do ortodontista, ele está vindo de você. Porque senão com a ortodontia as coisas às vezes se misturam ou o ortodontista não tem conhecimento impactante para dizer para o paciente que você precisa de uma manutenção periodontal. Aí fica assim, o paciente fica só pensando na orto, e acaba não fazendo manutenção preventiva, e fica aquelas ortodontias cobertas de cálculo, com risco de mobilidade, com perda dentária durante a orto, que é um problema. Fala para o paciente, para o dentista, ortodontista, eu quero te dar tranquilidade. Para te dar tranquilidade, eu vou fazer um atendimento e você pode tocar tranquila a sua ortodontia que vai estar tudo certo. Com tudo isso, vai ficar bom. Gente, 8 dicas para alavancar o seu faturamento com a periodontia.